Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia para todos nós. Que o Senhor nos guarde e nos envolva em sua doce paz. Que possamos buscar aqui, à luz do Evangelho e do Consolador, reflexões benditas, caminhos de cura dentro dessa que é a mais fundamental terapêutica para as nossas almas. Aquilo que o Divino Médico nos legou e exemplificou ao longo de todos os dias de sua passagem por este mundo. E vamos com Allan Kardec, a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, na parte quarta, quando ele nos traz uma síntese das doutrinas de Sócrates e de Platão como precursores do Espiritismo. Ele vai enumerando alguns pontos dessas doutrinas e no item de número 19 ele vai trazer a seguinte referência, a seguinte reflexão de Sócrates e Platão, que diziam que se os médicos daqueles tempos eram muitas vezes incapazes de curar as moléstias, de tratar os problemas de saúde, das enfermidades, é porque, em geral, olhavam para o corpo, ignorando as realidades da alma. E se uma parte estava comprometida, o todo, portanto, não poderia estar são. Comentando essa reflexão dos antigos filósofos, Kardec dirá a respeito do Espiritismo que ele vem contribuir enormemente neste campo, uma vez que esclarece-nos quanto às relações que existem entre a alma e o corpo, e as influências que um exerce sobre o outro incessantemente, abrindo assim para a ciência uma nova senda. E à medida que ela passasse a considerar a ação do elemento espiritual na economia do organismo, no funcionamento do organismo, na integralidade do ser, menos frequentes a partir daí seriam os seus maus êxitos. Kardec trabalha, portanto, algo chave para nós no Espiritismo, convidando-nos a uma reflexão mais ampla sobre o ser, composto, como sabemos, na visão espírita, por três partes fundamentais: o ser encarnado, corpo, vestimenta mais exterior, um elemento intermediário de ligação, de interação, perispírito, e, propriamente, a alma, o ser espiritual. Elementos esses que estão em íntima interligação, associação, propiciando essas influências mútuas que foram aqui, por Kardec, elencadas, mencionadas. Abrindo assim para a ciência, no transcurso, claro, dos séculos, uma nova senda, que cada vez mais vai se descortinando. A própria medicina terrestre, as ciências a ela associadas, com o avanço dos estudos, das pesquisas, cada vez mais vai reconhecendo a imprescindibilidade de se considerar, em suas análises, em suas perspectivas, a importância de elementos como a espiritualidade, a religiosidade, a transcendência. E é isso que, na consonância com o que Kardec já nos trazia, não só nesse registro que citamos, mas em vários outros momentos ao longo de sua obra, em conjunto com os Espíritos, é isso que o benfeitor Emmanuel também vai nos trazer na sua primeira obra psicografada por meio de Chico Xavier, intitulada justamente Emmanuel. Nesta obra homônima, ele vai tratar de diversos temas. É como que um cartão de visitas do benfeitor. E há um capítulo ali muito impressionante, é o capítulo de número 23, em que Emmanuel, em diversos aspectos, vai ser bastante firme, tratando de alguns pontos relativos à saúde humana. E logo ao início desse capítulo, ele nos dirá assim, que é necessário reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral antes de atacarmos o problema doloroso e transcendente das enfermidades físicas
do homem. Emmanuel, neste capítulo, como que estabelece uma visão, uma perspectiva quanto ao porvir da saúde humana, trazendo-nos alguns entendimentos, algumas renovações que serão fundamentais na construção de um novo paradigma no que concerne à saúde humana. Não mais restrita ao olhar estreito da experiência física, da fisiologia, do corpo material, mas expandida agora para considerar a integralidade do ser. Por isso ele diz, é imprescindível considerarmos a importância da saúde moral, se quisermos realmente entender o problema doloroso, mas transcendente das enfermidades físicas da criatura humana. Porque por detrás delas existirão sempre questões transcendentes. Se formos ao livro também muito rico de Emmanuel, Pensamento e Vida, no capítulo de número 28, em que ele trata da enfermidade, ele nos dirá lá que, a rigor, nem todas as enfermidades procedem necessariamente de processos mentais. Claro que muitas delas terão aí a sua origem, mas outras virão de determinadas provas, injunções de ordem material solicitadas pelo espírito, enfim. Mas, acrescenta ele, todas as enfermidades sofrerão a influência dos processos mentais. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava as condições do corpo enfermo. Então não há como considerar, tangenciar essa questão que marca a vida de todos nós na experiência física, seja em nós próprios, sejam familiares, amigos que conhecemos, não há como tangenciar essa questão sem buscar elementos de transcendência, que nos ajudam a entender os bastidores da vida, que nos ajudam a chegar de fato nas causas por detrás dos efeitos. Por isso, seguindo nesse capítulo de número 23, ele vai dizer que o que se faz necessário em nossos tempos modernos é nos voltarmos ou reconhecermos a necessidade, para além de todos os métodos artificiais de cura, que cumprem o seu papel, que são úteis, que são complementares, mas é imprescindível, diz ele, nos voltemos para a medicina natural, com potencialidades infinitas. Isto é, aquele conceito de saúde, portanto também de medicina, que estará atrelado a leis morais, leis naturais, que nos presidem cada ato, cada gesto, cada escolha. Leis que não são somente de ordem física. Essas mais facilmente talvez vejamos as consequências de as quebrarmos. Quando, por exemplo, nos excedemos na alimentação, logo isso já se manifesta. É o excesso que violou uma lei de equilíbrio. Isso se expressa em nosso corpo. Mas também existem leis que estabelecem um limite, um limiar de equilíbrio quanto à conduta moral da criatura. Todas elas, leis divinas, leis naturais. Por isso, voltando a Allan Kardec, agora em O Livro dos Espíritos, não mais na introdução, mas em uma das questões, a questão de número 964, ele indaga assim aos benfeitores, mas vem cá, Deus por acaso acompanha assim cada um de nossos atos para nos punir ou recompensar? Não seriam esses atos comezinhos da vida ordinária, da vida comum, muito insignificantes para que ele ficasse a acompanhá-los todos, um por um? E os Espíritos respondem, trazendo-nos a essência do funcionamento da vida, das leis muito sábias estabelecidas pelo Criador. Dizem eles, não, Deus estabeleceu as suas leis, a regerem cada uma de vossas ações. Essas leis, por sua vez, definem certos limites de operação, digamos, harmônica, saudável. As vossas enfermidades e, muitas vezes, a morte decorrem dos excessos. Então, tanto no que diz respeito aos hábitos de ordem física, em que, nos excedendo, geramos as consequências no corpo físico, mais prontamente sentidas, assim também
os hábitos de ordem moral, que no acumulado do tempo, cedo ou tarde, haverão de gerar impactos também sensíveis em nosso corpo físico, mas antes de mais nada, na saúde espiritual do ser. Por isso, Emmanuel, mais uma vez voltando ao capítulo de número 23, destaca essa imprescindibilidade, olhando para o panorama do porvir da humanidade, de reconhecermos essa medicina natural que estará na própria criatura, na sua relação consigo, nas escolhas que faz perante a própria consciência e essas leis a regerem as suas ações. Avançando nesse texto, ele dirá: a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, anestésicos, soros, alimentação artificial. Vejamos que ele não desdenha a utilidade desses recursos, enquanto complementaridade para o bem-estar da criatura, para a busca da saúde em diferentes aspectos. Mas ele nos diz, e como espíritos é preciso reconheçamos, nossa saúde jamais será o produto apenas disso. Jamais poderemos reduzir a nossa experiência de saúde, construção de saúde, a esse processo de ordem mais exterior, que atua em geral mais mais nos efeitos do que propriamente nas causas profundas. É preciso, prossegue ele, que o homem volte os seus olhos para a terapia natural, para a terapia em si mesmo, com consciência do que é, das leis que vigoram em si próprio, na sua consciência e na vida. Por isso, ele continua dizendo, a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual. Posição difícil de ser alcançada na atualidade, acrescenta ele, em razão da febre maldita do ouro. Aqui ele recorre a uma expressão consagrada pelo grande escritor Virgílio, no seu livro Eneida, em latim, auris sacra fames, a febre maldita do ouro. Ou seja, os interesses pessoais, monetários, que estarão ainda por detrás de muito da relação da humanidade com a saúde, com a enfermidade, e que impedem, atravancam o nosso avanço no sentido de uma medicina, no sentido de uma terapêutica mais natural, mais embasada na criatura em si, em suas escolhas, em suas forças e potências, como já dizia o pai da medicina lá atrás, Hipócrates, as tuas forças da alma, as que estão em ti, como chave da cura efetiva e real. E ao nos debruçarmos sobre o Evangelho, não veremos outra orientação fundamental senão esta, no que concerne ao desenvolvimento, à planificação da nossa saúde. São muitas as perspectivas pelas quais poderemos considerar o Evangelho de Jesus. Um compêndio das leis morais, certamente. Um modo de vida em perfeita harmonia e integração com essas leis, também. Porque no próprio Mestre o poderemos encará-lo de tantas formas. O grande educador da humanidade, o irmão mais velho que compartilha conosco a sua experiência, o modelo que nos foi ofertado de conduta, de atuação, mas é conhecido também entre nós, é conhecida essa imagem, essa figura de Jesus como sendo o divino médico das almas. E, partindo dessa perspectiva, vendo no Cristo o divino médico das almas, aquele, portanto, que nos ensinará como desenvolver e, antes disso, como entender a saúde em sua plenitude, poderemos, então, olhar para o Evangelho como um tratado de saúde da alma. E é sob essa perspectiva que vamos buscar analisá-lo aqui nesta manhã. O Evangelho como um tratado de saúde da alma, que vai primeiramente nos munir com um novo olhar para este tema. Um olhar que seja de fato espiritual e que, portanto, não nos engane com visões estreitas, superficiais acerca de um tópico tão importante, porque estando encarnados, muitas vezes o que vemos é aparente,
mas não reflete a realidade. No tópico da saúde, quantas vezes isso não será profundamente verdadeiro? Uma correspondência que não necessariamente existe entre o que os olhos físicos veem e o que o olhar espiritual pode alcançar. Então, quantas são as condições diversas que poderemos ter analisando uma vida, um indivíduo ou uma coletividade? Por exemplo, teremos aqueles espíritos que estão profundamente enfermos, mas cujo corpo físico ainda não reflete esse adoecimento. Cedo ou tarde, sob os choques dos excessos, dos desvios, isso também será uma realidade, mas por ora o corpo físico ainda não reflete os impactos das enfermidades do espírito. Então, ao olhar para a criatura, ela se nos apresenta sã, saudável, mas só na estreita conceituação da saúde física, da saúde material. Considerado ser integral, há ali um adoecimento grave. Poderemos ter também o indivíduo que está enfermo do espírito e que o corpo já começa a refletir essa enfermidade, talvez há muito cultivada, uma existência inteira, séculos, diversas existências. O corpo, enfim, começa a manifestar os resultados, as consequências disso. E num primeiro momento a criatura se revolta, se rebela, não consegue ver no convite da enfermidade física um chamado ao despertamento para a saúde espiritual, para a retificação de determinadas escolhas, hábitos e condutas. Como poderemos ver, aquele cujo corpo está enfermo, mas que já entende naquilo um caminho de cura. Portanto, o espírito começa a se curar, embora o corpo ainda se manifeste enfermo. Como poderemos ver, aqueles cujo corpo manifesta-se enfermo, mas cujo espírito já está num estado de saúde, de harmonia, muito além daquilo que o corpo por ora mostra. Seja porque aquela experiência se enquadra numa provação solicitada, num resgate de outros tempos, mas agora estando o espírito muito mais maduro, já não há mais correspondência entre o que se vê no corpo e o que se vê no espírito. Em nosso movimento espírita temos casos assim, casos inspiradores. Esses dias mesmo eu revia, esse videozinho tem no YouTube, a história de Valéria sobre Chico Xavier, aquela pessoa acamada que ele visitava por muito tempo, e ele pedia a ela, que dissesse, fala Jesus, fala o nome de Jesus, Valéria. E assim foi por muito tempo, até que um dia, já antes, na última visita que Chico faz a ela, com muito esforço, ela disse, Jesus, Jesus. Passaram-se os anos, Valéria retorna ao mundo espiritual, Chico passa pelo processo do infarto, da angina, estava no hospital internado com muitas dores, quando ali se apresenta um espírito luminoso, uma jovem muito bela. E ele, como conhecia tantas pessoas, ela diz, você não está se recordando de mim? Ah, mas é que eu conheço tantas pessoas, já vi. Me fale só o nome e o sobrenome, que assim talvez fique mais fácil de identificar. Me fale. Não, eu vou falar um nome só. E você saberá de quem se trata. Jesus. E então Chico se emociona. Valéria, Valéria, você está tão bonita. E diz então ele que ela se aproxima, coloca a mão sobre o seu peito e a dor se serena, alivia naquele instante. E ele encerra a entrevista dizendo, de modo que, digamos, eu tenho essa angina como herança do infarto, mas eu atendo às prescrições da medicina terrestre, atendo às prescrições da espiritualidade, me privo daquilo que eu não posso usufruir, de modo que eu posso dizer que estou doente, mas estou são, se alguém puder entender. Eu estou doente, mas eu estou são, se alguém puder entender. Então veja, já não há mais correspondência entre aquilo que o corpo apresenta e aquilo que a alma manifesta. Como também poderíamos recordar o exemplo luminoso de um gigante deitado, que levado por amigos em uma maca,
com atrozes dores com as quais lidava diariamente, cego. Era colocado na tribuna para ali versar em palavras inspiradíssimas sobre a alegria de viver. Como não renovar a nossa conceituação de doença, de enfermidade, de paralisia diante de um Jerônimo Mendonça? Como não nos vermos, talvez, mais paralíticos que ele, que, embora com o corpo limitado, restrito à maca, avançava a passos largos no sentido da espiritualização, da planificação do seu ser, ao passo que tantos outros, milhões de nós, com todas as possibilidades da saúde física, nos vemos estagnados num hábito infeliz, num processo de vingança, numa mágoa que nos retém, fixados no mesmo ponto há anos, para não dizer há séculos. Como considerá-lo mais paralítico que nós outros? É preciso, portanto, um olhar espiritual. É isso que Emmanuel está trabalhando conosco, é isso o que Allan Kardec e os Espíritos trabalharão conosco, a importância de considerarmos essas novas perspectivas, vendo agora no Evangelho um tratado de saúde da alma, mas de saúde em sentido mais amplo, em que muitas vezes a própria enfermidade será vista como um caminho de saúde, de purificação, de reajuste, de despertamento para a criatura humana. Como veremos, dentro dessas correspondências que temos mencionado, espírito adoecido, corpo enfermo ou corpo são, também poderemos ver já espíritos saudáveis, como Chico menciona, com o corpo ainda apresentando a enfermidade. Mas caminhamos todos para um porvir, em que, na perfeita harmonia entre essas partes, não mais careceremos das enfermidades, desse doloroso e transcendente problema, como disse Emmanuel, para realmente estarmos alinhados com a lei divina. É isso que o Espírito de Verdade vem nos trazer, em relembrando o Evangelho como essa proposta de saúde para a alma. O Espírito de Verdade, o próprio Mestre, que no Evangelho segundo o Espiritismo assim nos diz: sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que vos há de curar. Extirpadas sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue, isto é, a vossa vitalidade, e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, mais humildes e submissos ao Criador, possam praticar as suas leis divinas. Essa perspectiva, portanto, sobre a qual vamos nos debruçar sobre o Evangelho. Um tratado de saúde da alma, em que a criatura, entendendo essas leis e a elas se alinhando, vai encontrando, ainda que o corpo se manifeste enfermo, ainda que as circunstâncias, as injunções da vida material sejam as mais difíceis, ele vai encontrando ali um caminho de cura, de harmonização gradual. Para que não nos detenhamos naquela visão nem sempre correspondente à realidade superficial daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Porque é assim que nós vamos entendendo o verdadeiro papel do Evangelho no tempo. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 79, em que ele vai nos dizer assim, que em geral, aqui encarnados, só conseguimos ver aquilo que nos fere a sensibilidade dos sentidos, aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Então, no quesito enfermidades, doenças, veremos deficiências, as doenças que atingem o corpo físico, mas dificilmente conseguiremos ver os doentes ou os enfermos de espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Esse tipo de visão pede mais sensibilidade, mais espiritualidade para se alcançar as causas profundas no ser. Mas, avançando um pouco no seu comentário, ele diz, sob essa perspectiva nova, nós vamos entendendo o grande trabalho do Evangelho de Jesus, que é muito mais amplo, muito mais extenso do que possamos imaginar num primeiro olhar.
Quantos prodígios no silêncio do amor infinito de Jesus têm sido efetuados ao longo dos séculos, desde o advento da sua mensagem? Prodígios esses muito maiores, muito mais belos, libertadores, curativos, do que aqueles outrora efetuados na Jerusalém, na Galiléia de outros tempos. Porque, como sabemos, os cegos, os coxos, os leprosos ali curados voltaram a enfermar e morreram. Mas e no transcurso dos séculos, o trabalho silencioso, o trabalho amoroso, misericordioso do Evangelho que vem tirando milhares e milhares de espíritos da enfermidade moral do vício, da enfermidade moral da revolta, da enfermidade moral da vingança, da enfermidade moral da mágoa, em outras palavras, daquilo que atravanca o ser na sua senda evolutiva, libertadora, de saúde e felicidade crescentes. Esse é o verdadeiro trabalho curativo do Evangelho, mais do que aqueles relatos que vemos lá registrados, os cegos que buscavam Jesus, os paralíticos que saíam desse contato curados fisicamente. É imprescindível olhemos no detalhe, na sutileza, essa renovação que o Mestre tem proporcionado a tantas e tantas, a milhões de almas no transcurso dos séculos. Um Saulo curado da enfermidade do seu fanatismo, associado ao seu orgulho, à sua vaidade. Um Pedro curado dos seus temores, das suas negações. Um João Evangelista ou Tiago, ambos denominados por Jesus filhos do trovão, tal a sua impetuosidade, curados e convertidos, João, por exemplo, na doçura de um Francisco de Assis. Sempre o Mestre trabalhando silenciosamente pela terapêutica divina do Evangelho, que o Espírito cedo ou tarde vai reconhecendo como a mais fundamental, a libertar o espírito dos cativeiros de enfermidade, de adoecimento que estabelece para si próprio, reconhecendo de fato qual um padrão de saúde. Porque esse é outro ponto que Emmanuel vai comentar nesta mesma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Que estamos tão acostumados a um modo de proceder que não é saudável, embora seja comum, que nos esquecemos muitas vezes o que é o padrão de saúde real, natural. Ele diz assim: numa terra onde somente existissem cegos, a criatura perderia o interesse pela visão. E aí ele transporta isso para uma reflexão acerca da saúde, dizendo: como somos nós, aqui encarnados e desencarnados, na esmagadora maioria, almas paralíticas, adoecidas neste ou naquele aspecto, muitos de nós acreditamos que isso é o normal, que isso é o comum. Mas, lembremos, não é o natural. Porque é o comum, não necessariamente é o natural. Por isso destoam, às vezes, no olhar da humanidade, essas figuras que agem de maneira tão diferente àquilo que é o, entre aspas, comum do mundo. Krishnamurti chegaria a dizer: não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. Não é sinal de saúde estarmos muito bem adaptados numa sociedade ou a uma sociedade em que ainda preponderam, acima de tudo, interesses pessoais. Em que a resposta à ofensa será outra ofensa, na maioria das vezes. Em que nos apegamos às mágoas e aos ressentimentos como se posses imprescindíveis fossem. Em que o egoísmo prepondera, legisla sobre a maioria de nossas escolhas e deliberações. Estar plenamente adaptado a isso que é comum não é necessariamente um sinal de saúde, porque se é comum, não é natural, porque não é de acordo ou não está de acordo com a lei divina. É preciso, portanto, nos voltarmos a essas figuras que destoaram por apresentar um modelo, um modus operandi distinto, para que não nos esqueçamos o que de fato é saúde. A saúde é perdoar. A saúde é a humildade. A saúde é a caridade. Não nos enganemos, se isso ainda não é o que mais vemos ao nosso redor, não é para que estacionemos com isso. O Roosevelt lembrou aqui ontem a conhecida frase de Paulo em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo.
Essa expressão, que vem do grego no sentido de moldar-se, tomar a mesma forma, a palavra que está no grego é esquemas, né? Esquematizo o verbo. E não utilizeis os mesmos esquemas do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha! Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: meu amigo, minha amiga, embora todo mundo faça, analise primeiro se aquilo está de acordo com os esquemas divinos, se não são meros esquemas consolidados humanos. Então eu me lembro de um amigo que participava conosco do NEP, e ele contava o caso do pai, que dizia assim aos filhos, algo em geral diferente do que se vê: meus filhos, minhas filhas, façam o seguinte, tragam desaforo para casa. Qual que é o esquema do mundo? Você não traga desaforo para casa. Não vos conformeis com este mundo. Escolha o caminho da saúde, meu filho. Não haja pela impulsividade, traga o desaforo para casa, porque aqui, no clima da reflexão, da oração, nós vamos tratá-lo. Então esse pai dava aos filhos um conselho de saúde. Traga para casa essas questões. Então tudo isso gira em torno da visão amplificada de saúde que o Evangelho, enquanto tratado de saúde da alma, nos propõe. Porque se vamos recorrer às terapêuticas do mundo, aos medicamentos que nos possam auxiliar, não podemos nos esquecer do fundo de tudo isso que vemos na aparência das circunstâncias e das ações a cada dia. O Emmanuel tem uma outra mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 51, intitulada Socorre a ti mesmo. Ele comenta um versículo do Evangelho, Mateus 9,35, e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. E ele faz uma abordagem única acerca dessa frase de Jesus, ou dessa lição do Evangelho. Ele diz assim: cura a catarata, mas não te esqueças de renovar a tua visão espiritual. Defende-te contra a surdez, mas não te esqueças de retificar a maneira pela qual recebes os apelos, as solicitações da vida. Medica a arritmia, mas não entregues o teu coração à impulsividade. Luta contra o reumatismo, mas não deixes de analisar o que fazes com as tuas mãos, os teus pés, as tuas possibilidades físicas. Então ele transforma o pregando o Evangelho do Reino não mais apenas a um trabalho exterior de difusão dessas ideias sublimes de cura e libertação, mas a um processo interno, em que a criatura, para além de buscar a saúde física na superficialidade da vida, ela volta-se para as causas profundas que poderão levar a desequilíbrios e a desarmonias, olhando todas as potências do ser espiritual, visão espiritual, audição espiritual. Como nos utilizamos das possibilidades físicas que nos foram dadas. E ele conclui dizendo assim: não te esqueças de pregar o Evangelho do Reino aos teus órgãos, pois eles são vivos e educáveis, sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos, dos remédios terrestres, não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Olha que maravilha! Sem que o pensamento, a mente, como disse Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, sem que ela esteja de fato alinhada agora a um novo modo de proceder, a um novo modo de viver, por mais que recorramos aos auxílios exteriores que nos são ofertados, graças aos avanços e progressos materiais, isso não passará de medida em trânsito para a inutilidade, quando fazemos um recorte mais amplo da trajetória do Espírito. Por isso, em bonita mensagem intitulada Ante o Divino Médico, Emmanuel, no Livro da Esperança, capítulo de número 78, nos dirá assim, comentando aquele conhecido versículo
Não são os sãos que têm necessidade de médico, mas os enfermos. Aliás, há o que pontuar aqui. Jesus diz essa fala diante dos fariseus, quando ele comia com os publicanos e pecadores. Os fariseus o criticam por fazê-lo, e Jesus diz então, não são os sãos que têm necessidade de médico, mas os enfermos. E ficamos a nos perguntar, estaria com isso ele dizendo que os fariseus eram sãos? Ou simplesmente que eram daqueles que ainda não reconheciam a sua enfermidade? Porque dentro dessa nova conceituação, quantos de nós poderemos nos colocar numa condição de plena sanidade, de plena saúde? Portanto, o primeiro passo no contato com o Evangelho, no contato com o Espiritismo, é reconhecer que se o nosso corpo não manifesta esta ou aquela enfermidade, nem por isso estamos na plena posse da saúde que estamos destinados a ter. É que, em geral, nós não tratamos com a mesma urgência, com o mesmo rigor, com a mesma importância os desequilíbrios de ordem moral, de hábitos, de condutas, como tratamos aquilo que é de ordem física. Porque isso é mais palpável, é mais imediato. Mas esses outros, que são muitas vezes as principais causas de nossa infelicidade, nós vamos deixando para depois, buscando atuar nos efeitos em detrimento das causas, ignorando as causas profundas, ignorando que, antes de mais nada, o Evangelho é, em cada prescrição de Jesus, um caminho de saúde, desde que queiramos aplicá-lo. Isso me faz recordar uma outra questão que está no Livro dos Espíritos, questão 942. Kardec fala assim, né? E aqueles para os quais essa proposta de ser feliz, de buscar a felicidade, podemos acrescentar aqui, de buscar a saúde, isso não passa de ilusões, de quimeras, de sediças verdades. E os Espíritos respondem assim, é interessante a resposta deles. De fato, existem muitas pessoas assim, mas elas procedem tais quais os doentes, a quem foi prescrita uma terapêutica, a quem foi dada uma receita, mas que desejariam curar-se sem aplicá-la e conservando os mesmos hábitos e práticas de sempre. É como se dissessem-nos os Espíritos, muito dos dramas, das angústias, das infelicidades da criatura humana ainda hoje na Terra derivam da visão estreita sobre saúde, geralmente voltada para o material, ignorando as questões espirituais. E do não entendimento que o Evangelho, em verdade, é um tratado de saúde da alma, que, se não aplicado, redundará também em desequilíbrios, em enfermidades, tais como egoísmo, tais como mágoa, ressentimento, orgulho, vaidade. Como não olhamos para isso como enfermidades que precisam ser tratadas, como achamos que talvez as palavras de Jesus são mais belas, uma utopia, algo distante de nós, e não algo absolutamente prático e imprescindível para o nosso dia de hoje, vamos esperando cura, vamos esperando felicidade, que parece nunca chegar, porque ignoramos a receita que nos foi dada. É por isso que Emmanuel, nessa mensagem, ante o divino médico, assim nos diz, milhões de nós outros, os espíritos em serviço na Terra, desencarnados e encarnados, somos almas enfermas de muitos séculos. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, o divino médico, com vistas à terapia da alma. Todas elas, essas receitas, primam pela segurança e concisão. Então, Emmanuel nos convida a olhar para o Evangelho agora como receituário, em que ali temos a coleção de receitas articuladas pelo divino médico, todas elas primando pela concisão, pela segurança, com vistas à terapia da alma. Vamos ver alguns dos medicamentos prescritos. Nas perturbações do egoísmo, diz o divino médico, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. O egoísmo, portanto, visto como enfermidade. E ali, primando pela segurança e concisão, a terapêutica. Faz aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Nas convulsões da cólera, a receita de Jesus. Na paciência possuirás a ti mesmo. Essa, para mim, é uma das mais belas frases do Evangelho. Quando Jesus, essa palavra que pode ser traduzida, do grego hipomone, pode ser traduzida tanto por paciência
como por perseverança, como por fortaleza, resiliência. Diz-nos o Mestre: na vossa paciência ganhareis a vós mesmos, ganhareis a vossa alma. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, olha só, a vaidade é uma forma de paranoia. Não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Isto é, não permita que aquela ferida esteja aberta a sangrar. Perdão é cicatrização da alma. Lembrando uma outra frase do mesmo benfeitor, quando assim nos diz: o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Perdão enquanto antibiótico mental. Não deixe a ferida aberta, exposta, sujeita a inflamar. Não deixe que isso te corroa as forças da vida, que te mantenha preso, cativo. Liberta-te para seguir. Na compreensão de que ao outro, àquele que foi o causador, caberá a ele acertar-se consigo, com a sua consciência, com Deus. Mas perdão é antibiótico, acima de tudo, para ti próprio. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Recorde-me aqui daquilo que está registrado no livro Paulo e Estevão, quando Saulo, no Oásis de Dan, encontra Áquila e Prisca. Em determinado momento, a conversa chega à figura de Saulo, o perseguidor dos cristãos. Ele ainda não havia se revelado a Áquila e Prisca. E ele pergunta como era lá na casa do caminho. E Áquila então se recorda que diariamente, nas reuniões na casa do caminho, Simão Pedro convidava a todos a orarem pelo implacável rabino e perseguidor. Para facilitar os espíritos fracos no perdão, o processo, ele, Pedro, rememorava as suas próprias fragilidades, convidando a todos que reconhecessem em Saulo um irmão a quem as violências obscureciam. E dizia mais Pedro: em verdade, meus amigos, ele nos é muito útil, porque em nos perseguindo nos ajuda a nos manter no caminho. Firmes, conscientes, atentos. Como certa feita Emmanuel foi dizer a Chico, quando um sacerdote desencarna após anos e anos, o criticando asperamente nos jornais e periódicos da região, Emmanuel comparece e diz: já orou hoje pelo nosso irmão que desencarna? Pelo nosso benfeitor? Quanto bem ele nos fez ao longo desses anos, Chico. Porque, recordemos-nos, o martelo que atormenta o prego é o primeiro responsável por torná-lo mais firme e mais seguro. Lembrar-se de orar por esse irmão que volta ao mundo espiritual. Então, quando Chico dizia: estou doente, mas estou são, está aqui a receita seguida, a terapêutica aplicada. Nas crises da incerteza quanto à direção espiritual, recomenda Jesus: se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue. Contudo, por mais tenhamos ali abundantes e abundantes orientações, receitas, nesse sublime tratado de saúde da alma, por mais seja o nosso médico, ou queira sê-lo Jesus, não poderá ele fazer por nós aquilo que nos cabe. Sem a devida aplicação, sem a devida interação do nosso coração, do nosso sentir, com aquilo tudo que temos aprendido com ele, estaremos de posse da receita, mas ainda distantes do que ela pode nos proporcionar. Por isso, recordamos-nos daquela passagem do Evangelho, aquele leproso que se aproxima de Jesus e diz ao Mestre: se quiseres, podes me purificar.
Jesus responde apenas: quero ser limpo. E não é o mesmo que ele dirá a cada um de nós, que dele nos aproximamos em busca de expressões mais profundas de saúde, de paz, de esperança. A todos nós, invariavelmente, Jesus nos diz: quero, meu filho, eu quero, e eu já te dei. Já está ao teu alcance tudo aquilo de que careces para encontrar essa cura, essa saúde. Corre, portanto, por nossa conta, a devida aplicação ou não desse tratado de saúde para a nossa alma. Que o Evangelho seja por nós visto nas tantas formas e expressões em que se nos apresenta também como isso, também como um roteiro curativo e libertador, e que entendamos que para além do corpo físico que nos serve de instrumentalidade, antes de mais nada é preciso voltarmos o nosso olhar para aquilo que ainda nos perturba a mente e o coração, impedindo-nos de lograr, de alcançar a paz e a saúde, que são a nossa sublime destinação. A todos, que Jesus os abençoe, os conduza e encaminhe nesse roteiro libertador e curativo, que saibamos tomar posse do Evangelho enquanto esse conjunto de prescrições divinas. Felizes serão aqueles que, com o Mestre, apesar das injunções dolorosas da vida, sabem encontrar a saúde da paz, da esperança, da fé inabalável, do amor, da alegria que sentimos pela vida, sejam quais forem as circunstâncias, como nos ensinou um Chico, como nos ensinou um Jerônimo Mendonça. A todos muita saúde e muita paz.